Bom, eu não posso repetir código comum em todos os testes. Então, eu vou remover o que eu tenho certeza que será comum a todos. Aqui dentro de testes, eu vou salvar um arquivo chamado setup.js e vou exportar o que eu preciso ter acesso de fora. Exports vai ser igual. Eu vou exportar um objeto que vai conter a conexão e o error handler, tá? Isso daqui, esse tipo de coisa, mover código de um arquivo para outro e exportar o que você precisa que seja visível de fora, é algo que você, desenvolvedor de JavaScript, seja no browser, seja no server, você vai fazer o tempo todo. Então é uma das primeiras coisas que eu sugiro que você se acostume, tá? Então aqui, agora, no lugar daquele script todo, eu faria o seguinte, constante. Qual que é o meu interesse no que vem daquele arquivo? É connection e error handler. E aí vai ser igual a require setup. Não preciso pôr o JS, está na mesma pasta do arquivo de teste, e aí eu extraindo do objeto que me será devolvido por esta requisição aqui, este import, eu já jogo direto ali. E aí eu vou só verificar se o meu teste continua funcionando. Muito bem, continua funcionando. Existe, o Ava ele lhe permite que você trabalhe no modo watch. O que acontece? Toda vez que você salvar o seu arquivo de teste ou arquivos de teste, ele já roda automaticamente. Para facilitar a sua compreensão durante o vídeo, eu não vou trabalhar com o watch. Eu vou toda vez rodar npm test, porque senão o watch ele roda muito rápido. E aí quando eu voltar nessa tela, você não saberá se é algo que acabou de rodar ou um resultado de teste de alguns segundos ou até minutos atrás, tá? Então eu sempre vou rodar os testes manualmente, mas no meu dia a dia eu trabalho no modo watch. Vamos lá, vamos prosseguir. Então o arquivo ele ficou um pouquinho mais limpo. Deixa eu jogar esse aqui para cima, não vou deixar aqui mesmo. Então, eu tenho aqui a criação da categoria. Eu gostaria de extrair esta linha aqui para um método que será chamado nos demais testes, porque em todos os meus testes eu precisarei criar pelo menos uma categoria. O próximo teste é testar a atualização de uma categoria existente. Para isso eu preciso que a categoria exista. Mas tem uma coisa que eu gostaria de fazer antes disso, que é a limpeza da minha tabela. Perceba que, conforme os testes vão rodando, eu vou acumulando registros nessa tabela. E não é legal, é legal fazer uma limpeza. E eu gostaria de, quando eu precisar utilizar um ID de uma categoria, como no caso o update e o delete, eu quero ter certeza que o ID da categoria será 1. Então, para isso, antes de cada teste rodar, eu vou truncar a tabela. Então, como é que eu faço isso? O Ava ele me permite que eu execute o método before each test. Aí ele recebe uma arrow function. Se eu precisar utilizar o teste, eu utilizo nesta variável, mas aqui eu quero só connection execute, deixa eu ver aqui, só para query, beleza, ainda bem que eu verifiquei. Então, connection query, e eu vou rodar truncate table categories. Muito bem, então antes de cada teste, ele vai truncar a tabela. Voltando aqui, npm test. Muito bem. Bom, aparentemente ele não truncou. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Que a ação foi executada, eu sei. Por quê? Porque antes existiam acho que 7 registros, agora tem um só. Deixa eu ver. npm test. Selecionei.
Eu vou truncar a tabela para a gente partir de um estado limpo. Então, rodar o teste novamente. Lógico, é porque eu estou rodando o before each. Deixa eu ver aqui. Mas eu quero também que no after, ou seja, depois que todos os testes forem executados, que ele faça também uma limpeza. E aí eu quero que isso aconteça mesmo que pelo menos um teste falhe. Então, esse tipo de coisa garante que a tabela será sempre truncada. Vamos rodar o teste. Primeiro eu quero ver se tem alguma coisa na tabela. Vamos lá? Tem. Ok. Agora eu vou rodar o teste. Primeiro torcer para que ele funcione. Tá funcionado. Aí agora, tabela vazia, tá? Então, eu estou escrevendo o teste e já estou preocupado com a manutenção da minha tabela. Então, agora nós podemos prosseguir. Eu acredito que... Não, esquece. Eu ia falar que provavelmente isso daqui poderia viver lá no arquivo de setup, que está lá na linha 3. Mas não, por quê? Isso é específico de categorias. A não ser que eu crie um método e exporte esse método ali em setup, passando a query, tá? Isso é uma coisa que... otimização cedo demais acaba às vezes saindo caro. Então eu não quero pensar nisso agora. Quando eu criar testes para outro módulo, aí eu vejo se vale a pena, tá? Vamos lá. Eu vou duplicar esse cara aqui. Opa. Selecionei demais. Atualização. Então, agora é que vem a questão de... eu quero isolar este método de criação. Então, constante create vai ser igual uma arrow function aqui. Eu quero que uma categoria seja criada. E aí, no result, eu quero simplesmente pedir para criar, tá? Mesma coisa, o método que estava aqui, eu joguei para fora. E aí, antes de prosseguir, eu quero só garantir que esse cara continua funcionando do jeito que estava. Então, tudo bem, continua funcionando. Agora eu posso prosseguir para a atualização de categoria. Então, eu quero que uma categoria seja criada, eu não vou utilizar esse result para nada. Então, create, muito bem. E aí, eu quero updated. E aí eu já vou usar aqui o updated no lugar de result. Updated vai ser igual categories, que é o módulo que eu estou testando. Update. Aí eu passo o ID, que eu tenho certeza que é 1, porque eu acabei de criar uma nova categoria num banco de dados limpo. E aí eu quero que o novo nome seja category test updated. Eu vou deixar o teste falhar para que você entenda como que é um teste que falha e depois a gente muda para fazer o teste passar. Então, aqui na tela que eu acabei de limpar. Muito bem, então o teste falhou. Mas, na verdade, ele não trouxe o resultado que eu queria, porque a promise foi rejeitada, tá? Rejected promise. Agora eu quero entender por quê. Ah, tá. Reason. Cannot read property name of undefined. Ok, então vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Categories update. Deixe-me ver se é esse mesmo o nome do módulo. Então, all, save, update, ID e name. Aqui no teste. Categories update, ID e name. Muito bem. Deixe-me testar. Eu vou tirar o assertion. Vou dar um console.log no updated. Às vezes eu estou tentando acessar algo que não é aquilo. Ah, olha lá. Esqueci do await aqui. Porque isso aqui retorna uma promise, tá? Agora, se eu rodar o teste, eu teria acesso ao que foi criado. Category
name, não criado, atualizado, né? Então, voltando aqui, eu posso retomar o processo de assertion. Muito bem, agora o teste falhou do jeito que eu queria que ele falhasse. Ele me diz qual que é a diferença. O maisinho verde me diz o que é o esperado. Desculpa, esse aqui é o que é o esperado, esse é o que foi retornado. Não, desculpa, contrário. Deixa eu ver aqui. Esse é o que foi... O maisinho verde é o que é esperado, o menos vermelhinho é o que foi retornado. Então agora eu vou atualizar o meu teste para que ele passe. Ok, 2 testes passaram e eu quero ter certeza que a minha tabela está sendo limpa. Então eu estou aqui num bom caminho. Eu vou aproveitar o bom ritmo e já vou testar a remoção. Então, duplicando esse cara aqui. Remoção. Mas antes, acabei de me lembrar que tem outra coisa que eu posso testar. Lembra do Affected Rows? Então, eu quero garantir que Affected Rows igual a 1. E aí, voltando aqui no terminal. Beleza. O teste continua passando porque o Affected Rows está sendo retornado quando eu atualizo uma categoria. E aí agora, para finalizar esta parte, ou esta aula pelo menos, remoção de categoria. Então eu vou criar, aqui ao invés de updated, eu vou colocar removed, categories del, eu tenho o await, e eu quero testar apenas isso aqui, affected rows igual a 1, que é o que vai garantir que a categoria foi removida. Muito bem, 3 testes passando, olha só que legal. E, por fim, eu quero testar a lista. Eu vou criar 1 ou 2 categorias e eu quero ver se o tamanho da lista é o tamanho esperado. Mas isso na próxima aula.